Graças a Deus. Tá certo. Vamos então ministrar a palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, feitas essas recomendações bem pertinentes, eu peço a atenção dos irmãos, mantenha a palavra do Senhor aberta no texto que nós lemos há poucos instantes. Estamos estudando o livro do Apocalipse, né? Estamos estudando acerca das cartas. Já estudamos 3 cartas, vamos para a 4ª carta, que é a carta à igreja de Tiatira. No último culto que ministrei, o tema foi sobre a carta à igreja de Pérgamo. O texto foi Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. E só relembrando, a título de rememorando aqui a mente dos irmãos, não precisa ninguém decorar, memorizar o que eu vou dizer aqui. Só os tópicos para a gente pegar a sequência, né, dessas cartas. Estudamos ali e vimos 5 tópicos. O primeiro, como Jesus se apresentou à igreja de Pérgamo, foi o versículo 12. Na sequência, tópico 2, o que Jesus aprovou na igreja de Pérgamo, foi o versículo 13. O tópico 3, o que Jesus acusou na igreja de Pérgamo, versículos 14 e 15. Quarto tópico, a advertência de Jesus à igreja de Pérgamo, versículo 16. E quinto, a promessa de Jesus à igreja de Pérgamo, foi o versículo 17. Isto é, foram assuntos, esses tópicos foram ministrados no último assunto que eu ministrei aqui. Caso algum irmão tenha faltado a esta ministração, aconselho que assista em nosso canal no YouTube e, se possível, compartilhe para que outros irmãos também possam desfrutar desses conhecimentos que só nos fazem bem, alimentam a nossa alma, o nosso espírito, nos dá mais segurança acerca daquilo que nós professamos, para que quando alguém lhe fizer alguma pergunta alusiva ao assunto que nós estamos estudando sobre as cartas da igreja, você possa dizer algo para a pessoa, tá certo? Portanto, vamos prosseguir dando continuidade ao estudo sobre as 7 cartas na igreja do Apocalipse. O nosso tema hoje é Carta à igreja de Tiatira. Repita, por favor. Olhando aqui, quero registrar a presença da irmã Lucimar, serva de Deus, está ali, a retaguarda da minha esposa. Graças a Deus, é um prazer rever a nossa querida irmã. Voltando aqui ao texto, o estudo está vinculado ao texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29. Por gentileza, mantenha a palavra do Senhor aberta, tá certo? Para você conferir os textos. Não sei se os irmãos perceberam, mas essa carta à igreja de Tiatira é a mais longa de todas as cartas, das 7 cartas. Perceberam isso? A mais longa. Pelo menos aqui você verá que do versículo 18 ao versículo 29 temos 12 versículos. Como já é nosso costume, eu trago aqui alguns objetivos. Geralmente eu trago 3. Hoje, por ser uma carta mais longa, vou trazer 4 objetivos. Atente para o primeiro. Primeiro, descrever os elogios que a igreja de Tiatira recebeu. Mas de quem? De Cristo. Um elogio dado pelo Senhor Jesus tem um peso grande, né? Uma coisa é você elogiar uma pessoa, eu elogiar, mas Jesus elogiando, tem peso esse elogio. O segundo objetivo é explicar a falsa doutrina disseminada por Jezabel. Terceiro, discorrer a respeito das advertências do Senhor Jesus Cristo à igreja de Tiatira. E o quarto e último objetivo é ressaltar a importância da pureza cristã. Talvez dos 4 seja o mais importante. Isso aqui. Para nós alcançarmos esses objetivos, queridos irmãos e irmãs, vamos seguir esse sumário simples. Começo sempre com a introdução, que já comecei a falar aqui com os irmãos. No desenvolvimento, 5 tópicos. O primeiro, como Jesus se apresentou à igreja de Tiatira. Os irmãos já sabem que para cada igreja Jesus apresenta-se de uma forma. Está com base no versículo 18. Segundo, o que Jesus aprovou na igreja de Tiatira. O que ele aprovou? Versículo 19. Terceiro, o que Jesus acusou na igreja de Tiatira.
versículos 20 e 21. Ele viu que tinha problema lá. Quarto, a advertência de Jesus à igreja de Tiatira, versículos 22 ao 25. E por último, quinto tópico, a promessa de Jesus à igreja de Tiatira, versículos 26 ao 29. Para cada igreja, os irmãos sabem que Jesus tem uma promessa, ou várias promessas, certo? Combinado então, conto com as orações dos irmãos e com a compreensão de vocês também. E por fim, fechando aqui o assunto, uma rápida e objetiva conclusão com aplicação. Muito bem. Algumas perguntas introdutórias ao assunto que será ministrado. Perguntas, é bom que aguça já os irmãos, prepara os irmãos assim para ficarem mais atentos, né, sobre o que vamos falar. Não é isso, irmão Lucimar? Glória a Deus. Primeira pergunta introdutória: quais foram os 6 elogios que Jesus fez à igreja de Tiatira? Que elogios foram esses? Segundo, Jezabel era membro da igreja de Tiatira, não há dúvida quanto a isso. O que ela estava ensinando aos crentes? O que era que ela estava ensinando? Porque a imoralidade sexual é grave. Vou repetir porque é tão grave isso que eu vou até repetir. Porque a imoralidade sexual é grave. Outra, que disciplina os seguidores de Jezabel sofreriam caso não se arrependessem? Qual seria a disciplina aplicada por Jesus? Que significa a expressão no texto cetro de ferro? Em algumas versões, vara de ferro. E dentre outros esclarecimentos que aqui nos esforçaremos para aprender contando com as orações e com a graça do Espírito Santo. Vamos ao primeiro tópico desse estudo? Como Jesus se apresentou à igreja de Tiatira? Vamos ao versículo 18, vamos ver na Bíblia, versículo 18. Vou ler aqui na versão NVI. Acompanhe aí na sua versão. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Amém? Glória a Deus. Observe que o texto inicia, versículo 18, dizendo: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. O anjo da igreja, conforme as outras cartas nós já ensinamos aqui, refere-se a quem? Ao anjo lá do céu? Não, ao anjo que está na igreja, o pastor da igreja, o ministro que está à frente da igreja, o bispo da igreja, o ancião da igreja, o mensageiro responsável para dirigir a igreja, espiritualmente falando e administrativamente falando. Então, quanto a esse aspecto, não vamos falar mais do que isso. Agora, tenho algo aqui a tratar e a dizer muito aqui, é sobre esta expressão Tiatira. Que lugar é esse? Que cidade era essa? Então, esteja atento ainda. Apesar desta carta ser a maior das cartas, esta igreja das 7 era a de menor importância. Era uma cidade assim que não se destacou politicamente, economicamente, mas sim, mais de forma, aliás, destacou-se economicamente, não de forma, politicamente ela não era tão importante, como também religiosamente não era também tão importante, mas economicamente era importante. Explicarei aqui os irmãos por quê. Esta cidade ela estava situada a sudeste de Pérgamo, que foi a última igreja que nós falamos aqui. Estava a sudeste de Pérgamo. Era uma cidade industrial e muito conhecida pelo fabrico de tecido, especialmente a púrpura, que era um tecido finíssimo. Só as grandes autoridades, os reis, vestiam-se de púrpura, não é? Quem tinha uma veste de púrpura, porque tinha condições para adquirir esse tipo de tecido da época. Ali, além do comércio, especialmente da púrpura, ali também tinha o comércio de linho, de couro, tinha serviço de alfaiataria, serviço ali também de lã e de bronze. Então era uma cidade assim que tinha um certo comércio, apesar de não ser tão grande. Falando sobre essa cidade de Tiatira, nos recorda aquela irmã que foi a primeira crente ali
podemos dizer, primeira crente na Europa. Como era o nome dela? Vendedora de púrpura. Alguém se lembra? O nome dela era Lídia. Lídia era dessa cidade de Tiatira, que na ocasião quando Paulo chegou ali, ela estava em Filipos, né, e recebeu muito bem a Paulo, ouviu atentamente o sermão de Paulo e aceitou, abriu seu coração, e Jesus entrou na vida dela e mudou a vida de Lídia. Graças a Deus por isso. Então era uma cidade pequena, mas era uma cidade que tinha uma certa importância. Por quê? Porque para entrar na Europa tinha que se passar por lá. Quem vinha na Europa para entrar na Ásia, especialmente na Ásia Menor, tinha que passar por essa cidade chamada Tiatira. Então podemos dizer que era a porta de entrada para a Ásia Menor. Essa cidade também, ela era, podemos dizer, tinha uma certa importância bélica, militar, porque lá nessa cidade de Tiatira ficava uma base militar, uma guarnição do exército romano. Para quê, pastor? Se a cidade era pequena? Ora, se a cidade era a porta de entrada para a Europa, ou de entrada para a Ásia, tinha que ter ali uma boa guarnição, porque se não houvesse essa guarnição, um exército inimigo poderia entrar na Ásia Menor por lá, e aí iria conquistar terreno, ia conquistando as cidades. Assim que os exércitos fazem, não invade tudo de uma vez, começa a conquistar uma cidade após a outra, consolida, parte para o combate seguinte. Então houve essa necessidade estrategicamente de ser colocada em Tiatira uma guarnição militar. Quantos estão compreendendo isso? Diga amém. Graças a Deus. Então, militarmente podemos dizer que ela era bem reforçada. Por quê? Porque protegia a Ásia Menor de invasões externas. Tiatira também, ela era importante porque era caminho para o correio do Império Romano. Correio do Império Romano também tinha essa importância. Os produtos que vinham da Europa para entrar na Ásia tinham que passar por lá, por esta cidade, como também os produtos que saíam da Ásia Menor para adentrar na Europa tinham que passar ali, por esta cidade. Como era o nome dessa cidade que estamos estudando? 1, 2, 3. Como era o nome da cidade, crianças? Tiatira. Mas não tire nada de ninguém não, tá certo? Glória a Deus. Vamos lá, vamos prosseguir. Tiatira, isso aqui é muito importante. Se eu disse alguma coisa importante, isso aqui é de extrema importância. Lá em Tiatira havia uma associação de comerciantes. Então quem era alfaiate tinha a sua associação, quem era artesão tinha a sua associação. Alguns chamam de grêmios, outros chamam de guildas. Guildas eram pequenas, assim, uma espécie de sindicatos entre os comerciantes. Então quem fosse costureiro, alfaiate, tinha os seus associados. Mas se fosse só isso, estava bom, mas não era só isso. O pior vem depois. Então esses sindicatos, eles tinham fins comerciais e sociais associados, infelizmente, lamentavelmente, a práticas religiosas pagãs. Cada sindicato tinha o seu Deus, tinha o seu patrono, podemos assim dizer. Então, de tempos em tempos, eles faziam suas festas, essas festas entre essas guildas, entre esses grêmios, e ali eles cultuavam as divindades pagãs, e ali tinha verdadeiras orgias, prostituição, licenciosidade, tudo que você pensar que fosse imoral, lá se praticava nestas reuniões festivas. E ali, antes de ocorrer essas orgias, tinha o quê? Tinha muito vinho, muita bebedeira, e as carnes eram oferecidas aos ídolos pagãos. Depois eles caíam lá na prostituição. Então era um ambiente difícil para o crente trabalhar ali como comerciante, porque tinha que se associar a essas guildas, a esses sindicatos, a esses grêmios. Quem está entendendo, diga amém. Vamos prosseguir. Então, quando eles se reuniam em suas festividades, esses sindicatos promoviam cultos pagãos, onde serviam comidas sacrificadas aos ídolos. Já disse isso, mas é bom relembrar novamente. Sobre este ponto,
É importante aqui também lembrar os irmãos, quando os irmãos chegam lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, ali ocorreu o primeiro concílio da igreja, em Jerusalém, se não me falha a memória, por volta do ano 50, 51 aproximadamente, depois de Cristo. E foi estabelecido ali que entre algumas normas que a igreja, em seu colegiado, decidiu, que os irmãos não comessem carne sacrificada aos ídolos pagãos. Vamos ler esse texto? Está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 27 e versículo 28. Eu vou ler aqui. Os crentes não devem comer de carne oferecida a ídolos. Paulo escrevendo: se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Se algum descrente convidasse um crente naquela época, olha, vai ter uma festa lá em casa, pode ir, o que colocar na mesa coloque. Agora, se ele lhe alertar que aquela comida, aquelas carnes ou aquelas comidas, antes de chegarem na mesa, foram oferecidas aos ídolos, aí tinha uma questão aqui importante. Aí vamos para o versículo 29. Ele diz: mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Eu aconselho que os irmãos leiam o versículo 30, 31, 30 e 31 ainda desse versículo, tá certo? Mas isto é, se alguém alertasse, você não deveria comer por causa da consciência, porque senão a pessoa, olha, ele diz que é crente, eu alertei que é carne oferecida, mas ele está comendo. Quer dizer, que qualidade de fé eu estarei passando para esta pessoa? Como ele está me avaliando a minha comunhão com Deus, já que eu estou comendo uma carne conscientemente oferecida aos ídolos? E aí havia um problema maior, é que nesse sindicato de Tiatira, nessas celebrações, além dessa comilança toda de carnes oferecidas aos ídolos, o pior vem agora, é que ao término dessa festa, ou durante a festa, praticavam-se atos, orgias sexuais, com muita promiscuidade e muita embriaguez. Muita embriaguez. Sobre essa questão de embriagar-se, também era outro motivo para o crente não participar dessas festas. Por quê? Porque Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Efésios, ele cita aqui um versículo que o crente não deve evitar o que? Essa bebedeira. O crente não deve ser dado ao vinho, a embriagar-se, a tomar bebidas alcoólicas. Por quê? Porque a gente sabe que quando a pessoa se embriaga, a pessoa perde o senso da razão. Não é verdade? Perde a moral, a ética, começa a dizer coisa que não deve, enfim, vai servir de escândalo para o mundo. Por isso que o crente, ele deve se abster de bebidas alcoólicas. Paulo escreveu: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, isto é, à contenda, à libertinagem. Mas ele diz: mas deixe-se encher pelo Espírito. Então nós crentes não devemos nos embriagar com vinho, com a cachaça, com cerveja, com nada disso. Apesar de alguém até, parece que já existe até uma cerveja chamada cerveja gospel. Mas crente que é crente em Jesus, ele não quer isso, porque ele sabe que precisa sim, mas está cheio do Espírito Santo de Deus. Crente que é cheio do Espírito Santo de Deus não sente saudade do mundo. Glória a Deus. Mas acontece o seguinte, irmãos, é que quem não participasse desses grêmios, dessas guildas, essa pessoa tinha prejuízos comerciais. Tinha prejuízos comerciais. Por quê? Os clientes não queriam: você não faz parte dessa associação, eu não vou comprar no seu comércio, eu não vou querer comprar o seu tecido, a sua lã, o seu bronze, eu não quero, porque você não faz parte. Então isso trazia prejuízos para o cristão que não aderisse desta forma de sindicato idólatra. Consequentemente trazia prejuízos não espirituais, mas prejuízo comercial, financeiro para os irmãos. Estão entendendo? Glória a Deus.
Então era a situação, podemos dizer, dificílima para os crentes tiatirenos. Amém? Era de Tiatira, tiatirenos. Prosseguindo o versículo 18 diz: estas são as palavras do Filho de Deus. Versículo 18, a parte B. O que é que Jesus quis dizer com isso? Jesus está mostrando aqui, ele está invocando a sua autoridade divina. A sua autoridade divina. Lembre-se que todos os sindicatos tinham seus deuses pagãos, que não tinham poder nenhum. Diziam que eram deuses, filho de Zeus, mas o verdadeiro Deus chama-se Jesus Cristo, o herdeiro, o legítimo Filho de Deus. Então Jesus estava mostrando que ele tinha e tem autoridade para dizer o que ele vai dizer aqui. Na sequência, o versículo 18 diz: cujos olhos são como chama de fogo. Versículo 18. O que Jesus quis dizer com isso? Que seus olhos veem tudo. O que acontecia? Alguns crentes lá de Tiatira não se firmaram na fé e participaram desses grêmios, escondido do pastor, escondido dos irmãos. Aí iam para essas festas pagãs, e ali se embriagava e se prostituía, escondido. O pastor não está vendo, não tem nem irmão da minha igreja. Aí ia para essas festas pagãs, e ali se embriagava e terminava se prostituindo. Mas Jesus, que vê tudo em oculto, não precisou ninguém avisar Jesus. Ele diz: eu tenho os olhos como chama de fogo. O que você está fazendo escondido, eu estou vendo. Ninguém avisou o pastor, mas Jesus estava vendo. E aí Jesus vai mostrar que ele estava vendo. Isso significa dizer que um pecado não passa despercebido pelos olhos do Senhor. Jesus não faz vista grossa com o pecado. Não faz vista grossa. Ele não tolera o pecado. Jesus não tolera. Ele dá até chance para o pecador arrepender-se, mas ele não tolera, porque ele não pactua com o pecado, com os erros, irmão. Porque a igreja do Senhor é uma igreja santa, imaculada, comprada com o precioso sangue de Jesus. E o diabo não tem lugar, não tem vez no reino de Deus. Se o pecado reinar entre o nosso coração, a igreja entra em desespero e desgraça. Mas nós estamos debaixo da graça de Deus, a graça salvífica. E como servos autênticos de Jesus, nós não podemos andar de braço com o pecado. Nós não podemos ser amigos do diabo, da carne, do mundo. Não, nós temos que ser inimigos do pecado. Quanto mais nós formos inimigos do pecado, mais o pecado se afastará de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus no versículo 18 ainda diz: e os pés como bronze reluzente. Por que Jesus disse essa expressão? Em algumas versões diz latão reluzente, em outras versões. O latão reluzente é o mais fino dos bronzes. O mais fino dos bronzes é o latão reluzente. Se lá havia também a manufatura do bronze, Jesus está dizendo: os meus pés são como bronze reluzente, isto é, eu exerço juízo. A minha vara de medir, o crivo é a minha palavra. Eu tenho firmeza no que eu digo e eu tenho pressa. Então, quando Jesus está dizendo que os seus pés são como bronze reluzente, ele está dizendo: eu tenho o mais fino dos bronzes. Ou seja, a igreja do Senhor e o próprio Senhor Jesus é sem mistura, sem contaminação. Jesus é imaculado, nunca pecou. Por isso ele tem toda a autoridade plena dada por Deus para julgar corretamente, porque ele é o verdadeiro bronze polido. Ele diz: meus pés são como bronze reluzente. Então, resumindo, em síntese, Jesus não pactua com o pecado. Vamos ao segundo tópico da mensagem, olhando aqui para o relógio. O que Jesus aprovou na igreja de Tiatira? Versículo 19. Vamos lá? Esse aqui vai ser mais rápido. Vamos ler a Bíblia mais uma vez, versículo 19. Acompanhando aí, irmão? Conheço as suas obras
o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Amém. Jesus disse: conheço as suas obras. Irmãos, Jesus nos conhece porque Jesus, ele anda no meio dos candelabros de ouro. O que são os candelabros de ouro? São as igrejas. Vamos lá, versículo 13 aqui, capítulo 1, versículo 13. E entre os candelabros alguém semelhante ao filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então Jesus andava entre os 7 candelabros. Quando nós chegamos no capítulo 2, só para trazer memória dos irmãos, o texto diz, versículo 1: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus, ele anda entre nós, entre a igreja. Não significa que Jesus ele só vem para essa igreja, ele está andando em todas as igrejas. Onde tem uma igreja, Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele prometeu estar presente. Glória a Deus. Então Jesus diz: conheço as suas obras. Então a igreja tinha obras. Isso fala de filantropia. Filantropia. Isto é, a igreja deve ter seu trabalho, a igreja deve trabalhar, fazendo bem. Esta questão filantrópica, ela é importante que a igreja faça. Essa instituição de idosos que a igreja faz, tem dos idosos, a nossa Assembleia de Deus aqui em Natal, é uma obra de filantropia, porque está ajudando pessoas da sociedade. Mas aqui é importante dizer, quando Jesus diz: conheça as tuas obras, é importante aqui mostrar para os irmãos que aquilo que fazemos exteriormente reflete o que somos interiormente. A igreja verdadeira, ela preocupa-se também com a questão social. Amém? Falando sobre essa questão social, irmão, na última Santa Ceia, quase que a irmã aqui que monta as cestas, quase que não deu para montar 2 cestas básicas. Onde está a nossa filantropia? Sempre a gente faz aqui 4 cestas básicas, 5 cestas básicas, mas esse mês foi um mês que só 2 cestas, quase não deu 2 cestas. E aí eu peço aos irmãos, encarecidamente, que os irmãos façam esforço, 1 quilo de um açúcar, de um feijão, de um arroz, um macarrão, um vitamínico. Será que vai fazer, você vai ficar com fome por causa disso? Então, esse trabalho filantrópico é importante da igreja fazer. Então peço aos irmãos que na próxima Santa Ceia os irmãos invistam mais, traga seu quilo de alimento, tá certo? Não perecível. Então isso fala também de amor. Jesus, também é importante dizer que ele só elogia porque ele conhece. Jesus elogia a igreja porque ele conhece a igreja. Mas o texto diz: o seu amor. Já vimos que a igreja tinha obras, mas era uma igreja que também tinha amor. Não só amor a Deus, mas amor a quem? Aos irmãos. Se os irmãos se recordarem, falamos aqui que a igreja de Éfeso pecou numa questão porque faltou amor na igreja de Éfeso. Mas havia amor de sobra na igreja de Tiatira. Depois nós veremos que vai faltar assim doutrina, mas a igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Do que adianta conhecimento se não há amor, irmão? De que adianta pregar sobre o amor, mas não ter amor? Cantar sobre o amor, mas não amar? Adianta? Ensinar sobre o amor, mas não amar? Adianta? Não adianta. Mas era uma igreja que tinha amor. E se você quer aprender mais verdadeiramente sobre o que é amor cristão, leia 1 Coríntios capítulo 13. O capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo 13. E aí você vai ver que como é importante o amor verdadeiro, o amor cristão, né? Este amor que se doa. O que mais a igreja tinha além de amor? Ela tinha fé. Mas não era só fé no momento da bonança, era na adversidade. Fé também nesse sofrimento. Apesar dos irmãos lá que tinham comércio serem, digamos assim, ficar em escanteio, porque não participavam das guildas e dos grêmios, mas eles tinham fé, apesar dessa circunstância. Então tinham fé em Deus, tinham fé em Cristo, apesar das adversidades. O que mais a igreja tinha?
O seu serviço é elogiado também aqui, o seu serviço. O versículo 19, na parte D, diz: tinha serviço, isto é, a diaconia. Diaconia é serviço, é trabalho, a igreja trabalhadora, uma igreja incansável. Graças a Deus que aqui nessa igreja tem crentes trabalhadores, crentes incansáveis, crentes com mais de uma, duas ou três funções, porque são pessoas prontas para o serviço, trabalham com alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Falando sobre o serviço, essa questão da diaconia do serviço, os irmãos já pensaram como é importante a igreja numa sociedade? Irmãos, quantas pessoas a igreja já não recuperou? Quando eu falo igreja, é claro que quem recupera é o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, mas é Jesus que faz, mas é na igreja que a pessoa é recebida. Quantas pessoas a igreja já recuperou? Pessoas que estavam nas drogas, agora estão na sociedade pregando evangelho, bom pai de família, um homem trabalhador, uma mulher. Quantos assassinos já se converteram? Quantos traficantes, não é? Quantos homicidas já agora são crentes? Quantos que se envolveram com a cachaça, com a bebida alcoólica? Quantos viviam na prostituição? Então a igreja exerce um importante papel na sociedade. Bendito seja o Senhor por isso. Mas além disso tudo, a igreja tinha a sua perseverança. A igreja tinha perseverança, isto é, firmeza, dedicação. Se tinha perseguição, se não tinha, a igreja continuava trabalhando firme, constante. Como diz Paulo, sede firmes e constantes, perseverantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seja um crente perseverante. Ao aceitar um cargo, ao assumir a função na igreja, não entregue por qualquer motivo, exceto em caso de doença, de enfermidade. Ah, porque o irmão fez uma cara feia para mim. Ah, porque o pastor disse isso, eu não gostei. Aí vai entregar o cargo. Meu filho, você serve ao pastor ou você serve ao subpastor? Sirva a Jesus. Quando a gente encara, eu realmente trabalho para Jesus, eu sirvo ao meu pastor, ao meu pastor Jesus, que é o subpastor, não é cara feia que vai me afastar. Não vai ser uma palavra dita, às vezes impensada, que alguém me disse que agora eu vou ficar triste, eu vou largar a obra. Não troque. Não desista. Permaneça. Firme e constante, sempre abundante. Porque o seu sacrifício não está sendo vão no Senhor. No tempo certo, Deus vai te exaltar. Você pensa que quem trabalha para Jesus trabalha e não vai ser recompensado? Não, nós seremos recompensados, porque Jesus sabe recompensar a cada crente conforme as nossas obras. Talvez eu não possa, talvez eu nunca lhe elogiei, talvez eu nunca reconheci seu trabalho, mas isso não é importante, porque apesar dos homens não reconhecerem o seu serviço, meu amado, minha amada irmã, Jesus está lhe vendo, porque a Bíblia diz que Ele tem olhos como chama de fogo e vê tudo que você faz por Ele. Até o sacrifício de você caminhar, às vezes quilômetros, passando por cima de até estradas com perigo de assalto, perigo de ladrões. Às vezes molha a sua sandália nova que você comprou, mas você diz, mas eu quero ir para a igreja hoje, que eu quero adorar o Senhor Jesus. E você faz esse sacrifício, chega aqui às vezes triste, Jesus te alegra, porque você serve aquele que sabe recompensar. Seja perseverante como os crentes, ou parte dos crentes ali. Então a igreja deve estar muito atenta a estes 6 tipos aqui de trabalho que elas desenvolviam. Mas Jesus diz no versículo 19, parte F, diz: e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Isto é, uma igreja que tem crescimento, está sempre fazendo mais. Sabe aquela pessoa proativa? As pessoas proativas nas empresas, proativas, dificilmente serão dispensadas quando tem um corte. Ah, vamos cortar, chama todos ali. Aí o gerente diz, mas aquele irmão ali é um proativo, rapaz. Proativo é a pessoa que faz além do que é pedido. Jesus disse que se nós fizermos apenas o que as pessoas nos mandam, nós somos os servos o quê? Hein? Úteis ou inúteis? Inúteis. Sabe, às vezes a gente chega num local, faz a compra de um objeto,
Aí quando você vai pagar, você diz, eu quero a nota fiscal. Aí a pessoa que está substituindo ali, o caixa que saiu para, quem sabe foi no banheiro ou foi dispensado, aí ele diz, eu não sei fazer a nota fiscal. Eu fico revoltado com um negócio desse na hora. Por que assumiu? A culpa talvez não é nem dela, do gerente, da pessoa que dirige ela, que não treinou a pessoa. Mas também ela poderia perguntar, mas eu vou ficar como caixa? Eu quero aprender a fazer uma nota fiscal, um cupom fiscal, um CNPJ da empresa, enfim, mas não sabe. Às vezes não quer aprender, é difícil. Aí quando vai ter um corte, aí a pessoa, olha, você que nunca quis aprender, está dispensado, pode ir embora. Que tristeza, né? Então seja um crente proativo, viu, irmão? Proativo. A igreja lá de Tiatira, a igreja proativa, diligente, dinâmica, estava sempre trabalhando, apesar de ocorrer algumas situações lá constrangedoras, como nós veremos agora. Então Jesus elogiou a igreja de Tiatira porque ela tinha obras filantrópicas, tinha amor a Cristo e aos irmãos, tinha fé em Deus, em Cristo, tinha serviço, que é a diaconia, era uma igreja trabalhadora, tinha perseverança, isto é, firmeza, dedicação, tinha crescimento, está sempre fazendo mais, e era uma igreja diligente, dinâmica. Certo? Eram essas 6 características que a igreja, que definiu bem a igreja em Tiatira. Vamos ao terceiro tópico do estudo. Terceiro tópico. O que Jesus acusou na igreja de Tiatira, versículos 20 e 21. Vamos ler? Vamos lá. Diz assim, amados: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz o que? Profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os seus servos, os meus servos, à imoralidade. De quem eram os servos? De Jesus. A imoralidade sexual e a cometerem alimentos sacrificados aos ídolos. Em outras versões fala prostituição. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Que tristeza. Jesus dá chance, Deus é longânimo, mas infelizmente ela não quis se corrigir. Então nós vimos que o problema da igreja de Pérgamo, que foi a última carta, foi um problema exterior. Lembra-se do problema de Pérgamo? Cultos idolátricos. O problema era fora da igreja. Mas o problema da igreja de Tiatira era um problema interno. Quando o inimigo não teve acesso com as influências pagãs a entrar na igreja de Tiatira, Satanás, como ele é astuto, e viu brecha na vida dessa mulher chamada Jezabel, que não era uma mulher fiel, através dela procurou contaminar o rebanho. É aquela história, irmão, da goiaba com bicho. Você vai comprar na feira uma goiaba, no supermercado, ou goiaba linda. Você chega em casa, dá uma mordida, quando você vê um bicho. Não é verdade? Constrangedor, não é? Um bicho ali, mas era tão bonita. Assim estava acontecendo com a igreja de Tiatira. Parecia bonita por fora, mas por dentro estava o quê? O pecado. E a gente sabe que aquele bicho ali é uma lava que a mosca deposita, que ela tem um ferrão, ela pica a goiaba, a lavazinha começa a crescer, ela começa a fazer sucos ali, e termina, sabe o quê? Apodrecendo o fruto. Se Jesus não tivesse corrigido, mostrado o problema lá de Tiatira, toda a igreja ia ser contaminada. Mas como Jesus tem os olhos como chama de fogo, ele não tolerou esse problema. Amém, irmão? Amém. Então a igreja não pode ser uma goiaba bichada. Tem que ser corrigida. E Jesus procura fazer isso. Então o problema em Tiatira era interno, dentro da igreja. O versículo 20 expressa: no entanto, contra você tenho isto: você tolera, irmão. Tolerar o pecado é algo terrível. Porque tem gente que abandona o pecado. Agora, tolerar, como aconteceu lá na igreja de Corinto, um crente lá estava mantendo relações com a madrasta, e Paulo teve que realmente chamar aos carretéis daquela igreja, porque ela estava
tolerando isso. Toda a igreja sabia, mas não, deixa assim mesmo, não se preocupa não. Não, irmão, o pecado não pode estar dentro da igreja. Amém? Não pode tolerar. Então, podemos dizer assim que Jezabel, voltando ao versículo 20: no entanto, contra você tem visto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Não era profeta, mas se dizia profetiza. A mulher, respeita a mulher, irmão, ela é profeta. Será? Deus dá profeta envolvido em prostituição? Não. Deus dá profeta santo à sua amada igreja. Não dá pessoas perfeitas. Deus não dá pessoas perfeitas, mas pessoas envolvidas em adultério, em prostituição, Deus não tolera na sua casa. Então, podemos dizer que Jezabel era o que? A lava da goiaba. A lava da goiaba, né? Ou o bicho da goiaba assim, né? Muito bem. Então, outra questão aqui, pastor, essa mulher realmente era literal? A maioria dos intérpretes entende que era realmente uma mulher, foi uma mulher. E foi nominada aqui na Bíblia, Jezabel. Alguns chegam a dizer que pode ter sido realmente um nome ou uma forma simbólica, que Jesus nomeou uma certa pessoa lá. Mas eu prefiro ficar com a literalidade do texto, acreditar que realmente era uma mulher cujo nome era Jezabel. Mesmo porque esse nome Jezabel não era desconhecido, né? Sabemos aí do grande estrago que Jezabel do Antigo Testamento aprontou lá no reinado do rei Acabe, que quase acabou-se, e acabou-se mesmo, né? Então todos sabem como Jezabel foi ruim para Israel. Ela implantou o que lá em Israel? Agora, estou falando agora da Jezabel do Antigo Testamento. O que foi que ela implantou em Israel? O culto a Baal. O culto a Baal. E os cultos cananeus, desde aquela época, tinha também as orgias sexuais, prostituição. Certo? Então ela implantou o culto a Baal, perseguiu o profeta Elias, tramou a morte de Nabote. Mas graças a Deus que, apesar disso tudo, o Senhor tinha um remanescente fiel. 7.000 que não beijaram a imagem do Deus Baal. Deus sempre tem seu remanescente fiéis. Deus sempre tem aqueles que não pactuam com o prazer do pecado, com a idolatria, com a prostituição. O versículo 20 mostra como era que ela contaminava os crentes. Olha só. Com os seus ensinos, aqui é Jesus que está dizendo, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, à prostituição, e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Parece que ela tinha espaço, ou lá na própria festa, onde as guildas, os grêmios se reuniam, onde alguns crentes desviados, ou aquele crente só por fora ia para lá, e ali ela disseminava a doutrina. Não, dê vazão ao pecado, porque naquela época, no século I, século II, havia uma praga herética chamada gnosticismo. E o gnosticismo dizia: não, o que você fizer com o corpo não vai interferir na sua alma. Você precisa pecar, pode pecar porque não faz mal nenhum ao seu espírito. Mas a gente sabe que corpo, alma e espírito devem estar irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Se eu cometo pecado, isso vai refletir principalmente na área sexual, e em outras áreas vai refletir na minha comunhão com Deus, com os nossos irmãos e comigo mesmo. Então é algo muito sério. Todos os cultos pagãos daquela época e depois, havia verdadeiras orgias sexuais. Existiam inclusive, irmão, sabe o que? Prostitutas disponíveis para a prática. E prostitutos também, homossexuais, pronto já para o ato. Fazia parte de culto, mas isso é culto do inferno, isso é culto de Satanás. Porque o verdadeiro culto do Senhor é o culto da razão, racional, é o culto cheio de fé, é o culto
culto onde o poder de Deus prevalece, é um culto onde não pactuamos com o diabo, mas é um culto onde nós sentimos a santa e maravilhosa e augusta presença de Deus. Glória a Deus. Mas havia isso. E se ela ensinava, como Jesus mostra aqui, ela ensinava, ou seja, com seus ensinos, ela induz os meus servos. Praticamente parece que ela tinha espaço e tinha alunos, porque gente desobediente parece que tem seus seguidores, seus discípulos. Pode olhar, um murmurador tem seus ouvintes, gente que manda mais, fala mais, murmurador, fala mais, murmurador. Parece que tem gente que fica colhendo murmuração. Você está se contaminando, irmão. Não dê ouvido a murmurador, não, dê ouvido a crente salvo. Mas tinha as pessoas que gostavam de ouvir os ensinos desta mulher pagã, prostituta. Todos os tipos de perversão na área sexual eram aceitos nos cultos pagãos. Irmãos, mais uma vez reforço, a igreja do Senhor não tem vínculos com as práticas imorais de prostituição, de adultério, de fornicação. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 e 19, era aquele texto que eu já tinha mencionado, foi no primeiro concílio de Jerusalém. Ficou definido o seguinte, irmão: primeiro concílio de Jerusalém, primeiro concílio da igreja, capítulo 15 de Atos, versículo 28 diz, olha, aqui foi o colegiado apostólico que criou isso. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Porque a igreja do Senhor, tudo bem, alguns judeus aceitaram a Cristo, mas a maioria das pessoas eram pessoas pagãs, que vieram do paganismo, os gentios que aderiram ao cristianismo. O que é que a igreja recomenda? Versículo 29, ó. Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos. Que mais? Do sangue, não comer carne com sangue, ou não tomar sangue. Não, pô, claro, não tem nada a ver com transfusão, como certa denominação aí diz que não devemos. Testemunho de Jeová, né? Não tem nada a ver com transfusão isso aqui, não. Da carne de animais estrangulados, ou seja, sufocados. Não devemos comer um animal que foi sufocado. E da imoralidade sexual. Vocês farão bem se evitar essas coisas, que tudo lhes vai bem. Então, a imoralidade sexual estava dentro desse rol aqui de coisas que os crentes não deveriam praticar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas o que estava acontecendo? Esta mulher, ela vinha ganhando espaço, tentando convencer os crentes tiatirenses que eles não teriam prejuízos no comércio. Bastava apenas o quê? Eles aderirem a essas práticas. Olha, só tem um jeito para vocês não terem prejuízo. Vocês aderem a essas práticas. Vocês façam em oculto. O pastor não vai ver, os crentes não vão ver. A gente se encontra lá nessas reuniões. Só que Jesus vê tudo. Amém? Jesus vê tudo. Mas ela ganhava espaço. Quando eu estava lendo esse texto aqui, meditando no que eu escrevi aqui para os irmãos, sobre esse papo dela, essa conversa dela para convencer os crentes, a única maneira de você evitar prejuízo no seu comércio é você aderir, participe dos sindicatos, desses grêmios, dessas guildas. Aí sabe o que eu me lembrei? De um texto que Jesus mencionou em Mateus 16, 26. Jesus diz, olha, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adiantaria eles aderirem a essas práticas pecaminosas, idolátricas, imorais, se eles iam perder a comunhão com Deus, a fidelidade com Deus? Do que adianta ganhar dinheiro? Hein, irmão? Alguém vai lhe contrata, você vai trabalhar na minha empresa, mas você vai roubar essa empresa aqui e você vai fazer vista grossa, você vai querer? Não vamos querer. Crente que tem comunhão com Deus não vai querer algo ilícito. Mas Jesus continua, ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Mateus 16, 26. Então não compensava, irmãos, aderir a esses grêmios,
porque você estaria em perigo de queda, de morte espiritual, se aderisse a isso. E os irmãos sabem o que é morte espiritual, a segunda morte, banimento da presença do Senhor. Mas o versículo 21 expressa: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Versículo 21. Olha, Deus é longânimo, não é, irmão? Deus, ele não quer que o pecador pecou, morte. Não, ele dá chance, oportunidade. Jesus também deu oportunidade para essa mulher, ela arrependesse do seu pecado, e os crentes que praticaram arrependesse também. O que é arrepender-se? É mudar de atitude em relação ao pecado. Não, eu não vou mais pecar, eu não quero mais pecar, eu vou abandonar o pecado, e abandonar mesmo. Isso é mudança de atitude. Quando há arrependimento e abandono do pecado, há restauração, há perdão. Quando não há, não tem mais jeito. Por quê? Porque Deus está desobrigado de perdoar um pecador quando ele não quer se arrepender. Deus não tem obrigação de perdoar quando o pecador não quer se arrepender. Amém? Um amém tão fraco, amém? Amém, irmão. Aqui é a palavra do Senhor. Sobre essa questão do arrependimento, é tão importante o arrependimento na vida de um cristão e na vida de um pecador que não conhece Jesus, porque tem crente que acha que não precisa mais pedir perdão. A gente precisa pedir perdão a Deus, a nossos irmãos. Em seu primeiro sermão, o primeiro sermão que Jesus pregou foi sobre arrependimento, estão lembrados? Marcos 1,15, Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não disse crede no Evangelho de Allan Kardec, não, é crer no meu Evangelho. Não é crer no livro de Mormon, mas é crer no meu Evangelho. Amém? Glória a Deus. Vamos ao quarto tópico. Quarto tópico vai falar sobre a advertência de Jesus à igreja de Tiatira, versículo 22 a 25. Eu peço aí a compreensão dos irmãos. Eu estou fazendo esforço aqui para correr, para terminar no máximo 9 e 10. Tá bem, irmão? Me tolere em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu falei o dia desse sobre uma prorrogação, tá certo? É uma prorrogação aqui santa. Glória a Jesus. Vamos ler na Bíblia o versículo 22 a 25, bem rápido. Diz assim, queridos: por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela. Olha aqui, irmão. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Verso 23: matarei os filhos dessa mulher. Estão prestando atenção aí? Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuo a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Verso 24: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, Jesus sempre tem um remanescente fiel, né? Glória a Deus. E não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre você. Versículo 25: então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Amém, irmão? Aí está o diagnóstico e o tratamento do Senhor Jesus para com esses que aderiram ao pecado de Jezabel. Observe a dura reprimenda do Senhor, mas era para os que tinham se contaminado pelo ensino pagão de Jezabel. Ele diz, versículo 22: por isso vou fazê-la adoecer. Noutra versão diz: a colocarei na cama, né? Porém de cama, isto é, doença, enfermidade. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que vai punir essa mulher pecadora e os seus adeptos, os que aderiram ao seu pecado. É importante dizer aqui que o texto aqui, irmão, está se referindo tanto ao adultério cultico,
no culto, como também as práticas sexuais pecaminosas, certo? Prostituição na Bíblia, irmão, tanto é a prostituição cultica, ou seja, aos cultos pagãos, aos deuses, como também pode ser aplicada essa palavra, prostituição, à literalidade mesmo, ao pecado sexual, adultério, fornicação. O que é fornicação, pastor? É a prática do sexo entre pessoas solteiras. Isso é fornicação. Leva ao inferno? Leva. Adultério leva ao inferno? Leva. Prostituição leva. Lesbianismo leva. Homossexualismo leva? Leva. Se não se arrepender, se não se converter, leva. E tem que se converter e abandonar. Amém? Sobre essa questão, que ela era uma falsa profetisa, lamentavelmente, sempre na história da igreja houve falso profeta. E isso não é novidade para ninguém, irmão. Falso profeta existe até hoje. Pessoas que chegam no púlpito e dizem: Deus mandou dizer. Às vezes não foi nem Deus que mandou, foi a pessoa mesmo. Usou aqui a autoridade do nome de Deus para chamar a atenção. Olha, é um profeta. Às vezes não é de Deus a profecia. Então essa questão de falsos profetas não é novidade para ninguém. Amém? Estou vendo aqui duas crianças conversando, não estou olhando para o pastor. Amém? Os olhos de Jesus contemplam tudo, e eu aqui contemplo, pelo menos aqui, muitos irmãos, certo? Glória a Deus. Então Jesus advertiu: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Isso estava acontecendo em Tiatira? Estava. Falsa profetisa, pseudo profeta. Em seu livro Apocalipse, eu li um texto desse livro e eu trouxe aqui para compartilhar com os irmãos. Por favor, peça atenção dos irmãos. Em seu livro Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer, o escritor e teólogo Stanley M. Horton escreveu. Olha o que ele escreveu. Eu achei isso aqui tão importante, por isso que eu quero trazer para a sua memória, para o seu coração, para a sua mente. Olha o que ele disse. É um teólogo famoso esse irmão. Esta Jezabel, que se diz profetiza, colocava suas palavras e ensinamentos acima dos de Cristo e dos apóstolos. Se ela dizia: não pode pecar, que não faz mal ao espírito, ela queria colocar o quê? As palavras de Jesus não valem, as orientações dos apóstolos não valem, pode colocar isso para fora, não. O que vale é o que ela estava dizendo. Então era uma falsa profetisa. Como é que a gente vai saber se uma profecia é bíblica, se tem consistência, firmeza bíblica? É olhando pela própria Bíblia. A própria Bíblia, a Bíblia jamais ela vai se contradizer, dizer uma coisa num determinado texto e depois ela desfazer-se daquilo. Não. Jesus promete aqui nesse versículo trazer juízo tanto a Jezabel, que era professora ali do mal, digamos assim, a professora das prostituições, quanto seus alunos que deram crédito juntamente a ela também. Então o juízo que Jesus traria era sobre esta falsa profetisa, e também sobre os seus adeptos, os irmãos, entre aspas, que deram crédito a essa mulher que se envolveu em prostituição. Quando Jesus disse que lançará numa cama tanto Jezabel quanto os adeptos de suas mentiras, significa que trará a eles sofrimentos e consequentemente os levará à morte. Se eles não se arrependessem, Jesus iria matá-los. Jesus tem poder para isso? Ora se tem. Ora se tem. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra, Jesus disse. Crente que brinca com o pecado pode morrer a qualquer hora. Eu anotei isso aqui. Estava preparando esse estudo, veio na minha mente, senti no espírito de colocar, e é verdade. Crente que brinca com o pecado pode morrer a qualquer hora. Paulo escreveu, 1 Coríntios 11, verso 30. Por isso entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Esse dormir aqui não é dormir, cochilar, roncar. Não, dormir aqui é morte.
Crentes que estavam brincando no pecado, tomavam a ceia do Senhor, mas em pecado. Entendeu? Participavam da mesa do Senhor e a mesa dos ídolos, em pecado. Aí começou a morrer. Começou a morrer crente. Por quê? Porque não levaram em consideração a mesa do Senhor. Não brinca com o pecado, irmão. Mas o juízo do Senhor continua. Olha o versículo 23. Matarei os filhos desta mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Quando Jesus diz aqui que matarei os seus filhos, tanto pode ter referência aos filhos biológicos de Jezabel, se ela era casada, se tinha filho ou não, como também se refere aos filhos espirituais que se desviaram de Cristo, certo? Importante aqui também dizer, irmãos, que todo pecado tem suas consequências. Jesus iria perdoar? Claro, se ele se arrependesse. Todo pecado, principalmente os pecados na área sexual, são os pecados que mais trazem consequências. Quantos pastores, quantos obreiros, quantas irmãs já caíram nisso? Quando o arrependimento, Deus perdoa, a igreja até entende, mas nunca vai esquecer. É assim ou não é? Nunca esquece. Quantos pastores já perderam o ministério porque cometeram adultério, perderam seu ministério, perderam até suas esposas, família? O ministério caiu discreto. Por quê? Porque foi brincar com o pecado. Satanás não respeita a posição de ninguém, irmão. Satanás não respeita a posição. Ah, é um grande pastor. É esses grandes que ele quer derrubar. O povo não diz: quanto maior a árvore, maior a queda. Então ele quer destruir. Olha o caso de Davi. Foi um grande homem de Deus, mas até hoje a gente ensina, a gente prega, e não tem como evitar de falar sobre esse adultério de Davi. Deus perdoou? Claro. Olha o Salmo 51, ele se derramando em lágrimas, pedindo para o Senhor restaurar a alegria da salvação, que o seu espírito do Senhor não saísse dele. Reconheceu, mas a consequência não ficou? Na família. Família de Davi, irmão matando irmão, irmãos fornicando com irmã, uma situação deplorável. O próprio filho Absalão quis matar Davi. Davi teve que fugir de Jerusalém. Se não fugisse, o filho ia matar o pai. Então as consequências acompanham os crentes. Viu, meu irmão? Preserve seu casamento. Amém? Ame seu cônjuge. Ame seu cônjuge. Abrace seu cônjuge. Porque Satanás, ele quer destruir as famílias. E o pecado nessa área traz profundas consequências. Prosseguindo no versículo 24, é claríssimo quando Jesus afirma: aos demais, Jesus disse que ia punir Jezabel se ela não se arrependesse, mas continua o versículo 24: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam. Jesus agora está falando com os fiéis, viu? Falando com os fiéis, com os crentes fiéis. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Vou explicar isso aqui. Essa última parte do texto é um pouco assim complicado de entender, mas graças a Deus que eu vou procurar aqui mostrar aos irmãos. Observe que no versículo 24, está com a Bíblia aberta ainda aí, Jesus disse: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam. Como é bom, né? Não aprender doutrina falsa, né? O que eu vejo aqui, como eu já disse, Deus sempre tem um grupo de fiéis, um remanescente fiel. Isso é bom. Nem todos os crentes de Tiatira tinham se contaminados pela malévola influência diabólica, pecaminosa de Jezabel. Graças a Deus. Graças a Deus que Deus sempre tem um bom número de crentes fiéis. E aqui tem um bom número de crentes fiéis. Não me pergunte quais são, Deus sabe quais são. Eu posso olhar assim, na perspectiva humana, e julgar você só pela aparência, mas Deus julga pelo coração.
coração. Mas no versículo 24, na parte B, diz: e como ele diz, os profundos segredos de Satanás. Sabe o que Jezabel dizia? Olhe, vocês precisam aprender os profundos conhecimentos de Satanás. Irmão, a gente não precisa aprender nada sobre o diabo, esses profundos conhecimentos, porque são conhecimentos que levam para a morte. Nós devemos nos aproximar, conheçamos e prossigamos em conhecer o amado da nossa alma, Jesus. Mas ela dizia: sabe por quê? Vocês precisam conhecer o pecado, porque se vocês não conhecerem o inimigo de vocês, não tem como vocês vencê-los. Ela dizia: peque, se prostitua, adultere, fornique, porque vocês fazendo isso, é como se dissesse, vocês vão adquirir anticorpos. Mas era mentira do diabo. Olha, irmão, para eu dizer aqui que tomar bebida alcoólica é pecado, eu preciso tomar cachaça? Para eu dizer que as drogas prejudicam o corpo, a alma, o espírito, eu preciso ser um drogado, me drogar? Não precisa. Para eu falar aqui sobre prostituição, eu preciso me prostituir? Não precisa. Para eu falar sobre adultério, eu preciso adulterar? Não precisa. E por que ela dizia: não, você precisa experimentar, porque você experimentando, você verá que você conheceu o pecado. Irmão, não precisa ninguém conhecer o pecado para saber que tal prática é pecaminosa. Mas ela conseguiu influenciar alguns crentes que acreditam em tudo. Porque os crentes e porque as heresias hoje estão se infiltrando na igreja? Porque os crentes não estão mais estudando a Bíblia, não estão lendo mais a Bíblia. E qualquer crendice eles estão acreditando. Maldição hereditária e tantas coisas que tem por aí. Para quem não conhece a doutrina bíblica, qualquer ensino estranho, a pessoa considera como algo profundo. Mas, irmão, nunca vi isso, nunca ouvi isso. Porque não lê a Bíblia. Ou se leu, você vai conhecer que esse ensino não tem nada a ver com os ensinos de Cristo, dos apóstolos. A doutrina de Jezabel era mais ou menos assim: crentes tiatirenses, provem do pecado, para que vocês possam conhecer melhor o seu grande inimigo ou o seu inimigo. Não precisava disso. Preste atenção a essa pergunta que eu farei aqui, irmão. Por que a imoralidade sexual é grave? Foi um dos objetivos, não foi? Uma das perguntas. Por que a imoralidade sexual é grave? Essa resposta eu achei, tanto a pergunta como a resposta, na Bíblia que eu tenho lá em casa, Bíblia cronológica e aplicação pessoal. Observe. Por que a imoralidade sexual é grave? Resposta: o sexo fora do casamento sempre fere alguém. Ele fere a Deus, porque mostra que nós preferimos satisfazer nossos desejos à nossa maneira, em lugar de agirmos em conformidade com a palavra de Deus, ou satisfazê-los imediatamente, em lugar de esperar pelo cronograma do nosso querido Senhor. Aí continua: e fere a outras pessoas, porque viola o comprometimento tão necessário para um relacionamento. Aí prossegue: e fere a nós mesmos, porque frequentemente traz doenças a nossos corpos e afeta de maneira negativa a nossa personalidade. Não é verdade? Não é verdade, irmão? É verdade. Estraga a personalidade da pessoa. Mas fulano não era tão crente. Quem é que vai mais acreditar no ensino dele, na pregação dele? Porque envolveu-se com prostituição, envolveu-se com adultério, com fornicação. Não tem mais crédito. Mas Jesus disse: digo, porém, não porei outra carga sobre vocês. Versículo 24, parte C. Os ensinos de Jesus não têm qualquer ligação com a idolatria e a imoralidade sexual. Não tem. Infelizmente, lamentavelmente, uma certa denominação, o romanismo, pronto, envolver-se com a pedofilia. Quanto escândalo tem causado no mundo? Quanto escândalo a pedofilia? Aí a pessoa vai, peca, o que é que eles fazem? Transfere aquele ser que pecou para outra paróquia, para outro lugar, chega lá, faz igual ou pior, e diz que a igreja é cristã. Aí eu pergunto:
Isso é coisa de Deus ou é coisa do diabo? É coisa da carne, é coisa do diabo. Verdade ou não, irmão? Não me deixe pregar só não. Então quando Jesus disse, não porei outra carga sobre vocês, porque o evangelho, irmão, o evangelho é coisa simples. O evangelho é o preto no branco. Pecado é pecado, santidade é santidade. Não existe pactuação entre um e outro. O evangelho é algo simples. Jesus queria apenas o quê? Fé e obediência. É isso que Jesus quer. Jesus não manda ninguém experimentar o pecado. Ele só quer o quê? Nossa fidelidade, nossa obediência. O versículo 25 diz, tão somente apeguem-se com firmeza aos que vocês têm até que eu venha. Isto é, apegue-se com firmeza ao que vocês têm. O que é que nós temos? Nós temos a palavra de Deus para nos orientar. É a nossa bússola para orientar a nossa alma, nosso espírito. Nós não carecemos de outra doutrina estranha, de forma alguma. O próprio Paulo, ele disse, ainda que um anjo venha do céu e pregue outro evangelho, não receba, é anátema. Gálatas 1:8. Paulo foi contundente ao afirmar, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Não receba esse evangelho. O evangelho puro é o de Cristo, sem subterfúgio, sem heresias. O que está acontecendo hoje na igreja é o evangelho toma lá da cá. Já ouviram essa expressão? Dê para Deus que Deus lhe dá. Vamos fazer uma campanha, irmão. Aí um certo pastor diz, a campanha começa com R$100. Quem tem condições? Aí, pronto. Bote sua fé em ação. Aí quando ninguém tem mais, aí vai baixando. Mas tem campanha até de R$1.000 ou mais, viu, irmão? Um dia desse, e foi coisa até bem empregada, uma irmã da Assembleia de Deus saiu da nossa denominação, era membro da igreja, foi assistir um culto numa dessas igrejas que gosta de recurso de dinheiro, que pede dinheiro. Aí a irmã depois, todo mundo R$10, R$100, R$50, aí a irmãzinha achou que era Assembleia de Deus, deu R$2. Pra quê? E na hora o pastor, quem foi que deu esse dinheiro aqui de R$2? Irmã! Entendeu? Coitadinha da irmã. Achou que, graças a Deus, que na Assembleia de Deus aceita aqui 5 centavos, 10 centavos, né? 50, R$1, 5, né? É uma bênção. Mas lá, passou vergonha. Quem mandou sair da nossa igreja para ir para lá, para esse lugar comercial? Ela aprendeu. Irmão, o evangelho do Senhor Jesus é o evangelho puro. Mas hoje estão pregando o evangelho com açúcar. Jesus não diz que nós somos o açúcar da terra. Ele diz que nós somos o sal da terra. Mas hoje estão ensinando os crentes que crente não é mais para sofrer. Irmão, não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem sofrimento. Não existe santidade sem o preço pago. Jesus mesmo nos alertou: no mundo passareis aflições. Mas quer dizer, crente que está sofrendo é porque é infiel. Mas a gente aprende pela palavra do Senhor que o justo também sofre. O maior justo sofreu, Jesus. Outro justo, Jó. Pensa no nome santo, Jó sofreu. E por que você quer ser mais santo que Jesus? Não existe evangelho sem cruz, mas hoje estão dizendo aí: maldição hereditária. Você é assim porque seus antepassados têm que quebrar essa maldição. Isso é coisa do cão, isso é coisa do diabo, irmão. Não é de Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu não preciso disso, de maldição hereditária, quebrar a maldição, porque na cruz Jesus já pagou o preço dos meus pecados, dos seus também. Para que maldição hereditária? Mas por que o povo crê nisso? Porque, irmãos, nesse mesmo lugar tem profeta para dizer: eu estou vendo uma casa nova, eu estou vendo o chaveiro do carro. Aí o povo acredita: deve ser o meu carro, é vermelho, tem 4 portas, ar-condicionado, esse só pode ser meu. Aí o povo vai para lá, irmão.
O povo vai para lá. O evangelho puro é o que confronta os nossos desejos com os de Deus. O evangelho genuíno é o que nos confronta, é o que nos coloca assim contra a parede. Ou você se resolve com Deus, ou você pede perdão, ou você vai para o inferno. Não é assim? O evangelho tem que confrontar a gente. Ou a gente leva uma vida santa, ou leva uma vida sem ser santa. Caminhemos para o quinto e último tópico da mensagem. Eu prometo aos irmãos correr. A promessa de Jesus à igreja de Tiatira, versículo 26 a 29, eu vou correr aqui, irmão. Versículo 26 diz assim, olha: aquele que vencer, quem quer vencer aqui? Tem gente que não levantou a mão. Quer vencer não, irmão? Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Versículo 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. 29. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. O que é que eu vejo aqui? É que Jesus tem promessa para os fiéis. Fiéis é o que? A sã doutrina. Aquele que vencer e fizer minha vontade, até o fim darei. Versículo 26. Isto é, os que fizeram a vontade de Jezabel e não se arrependeram, não serão galardoados. Por quê? Vão perecer. Mas Jesus quer dar o quê? Quer recompensar a fé obediente. Mas Jesus não quer uma fé obediente hoje e amanhã não. Uma fé parcial, ou uma fé temporária. Não, ele quer uma fé permanente. Tinha algo aqui a dizer sobre a igreja medieval, porque alguns estudiosos dizem que essa carta aqui tem a ver com a igreja medieval, ali do ano 590 ao ano 1517, mas não vou entrar nesse particular não, é uma questão de interpretação, tá certo? Vamos continuar. Jesus diz: darei a autoridade sobre as nações, versículo 26. Isto é, se aqueles irmãos que sofreram prejuízo porque não aderiram aos grêmios, às guildas idolátricas, Jesus disse: não se preocupe, rapaz, porque depois eu vou lhe dar poder sobre as nações. Amém, irmão? Imagine, irmão, poder sobre as nações. Você acredita nessa promessa? Só quem levante a mão direita, quem acredita. E quem não levantou a mão, por que não levantou? Aceite Jesus. Amém? As promessas do Senhor não cairão por terra, não se enferrujam, não cria lodo, não. As promessas de Jesus são permanentes. Se os crentes tiatirenses tiveram algum prejuízo na área do comércio por não se sujeitar aos pecados de Jezabel, não se preocupasse, pois no futuro receberão o que? Autoridade. Iremos reinar sobre as nações. Quando terminar a grande tribulação, algumas nações vão escapar, algumas pessoas vão escapar. Começará o milênio, e Jesus vai dar a autoridade a muitos crentes fiéis. Amém? Quem quer receber a autoridade de Jesus aqui? Oh, glória! Levanta as duas mãos, meu amado. Jesus vai te dar autoridade, aquela mesma autoridade que ele recebeu do Pai, está aqui. Darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro. Era um dos objetivos aqui para a gente entender, das perguntas. O que significa dizer isso aqui? Ele as governará com cetro de ferro. Era comum naquela época, era muito comum ser misturado nesses cultos idolatria com a prostituição. O que mais? Infelizmente o Império Romano, ele usou a idolatria para explorar economicamente seus cidadãos. Mas no reino de Jesus não haverá esse tipo de exploração. Por quê? Porque Jesus vai mostrar
que o seu governo será com cetro de ferro, não haverá injustiça, não haverá exploração econômica, financeira, não haverá exploração idolátrica. A idolatria será banida, porque os 1000 anos serão 1000 anos de paz. Amém, irmão? Jesus vai reinar e nós reinaremos com ele. Mas ele dizia: ai, despedaçará como a um vaso de barro. Isto é, antes do juízo das nações, Jesus vai julgar as nações. Porque antes do milênio, o que vai acontecer antes do milênio? O julgamento das nações. Quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, nós vamos para o céu, amém? Bodas do Cordeiro, vamos ser recompensados. O mundo, grande tribulação. No período, no final da grande tribulação, Jesus vai voltar com a sua igreja, lá no capítulo 19. E aí vai começar o juízo das nações. As nações que não ajudaram Israel serão repreendidas, serão julgadas. E Jesus disse que as despedaçará como um vaso de barro. Isto é, as nações que não se sujeitaram a Cristo no período da grande tribulação sofrerão o quê? As consequências de seu julgamento. Como eu disse, Jesus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Outro ponto importante é que no reinado de Cristo será abolido todo o sistema anti-Deus. Você pode repetir isso? Diga: no reinado de Cristo será abolido todo o sistema anti-Deus. Eu pergunto: hoje existe sistema anti-Deus? Existe. Estão querendo aprovar o aborto, estão querendo aprovar em algumas nações já existe a união homoafetiva. Mulher pode casar com mulher, homem com homem. Eu pergunto: isso é um sistema anti-Deus? É, porque vai contra a palavra de Deus. No milênio não vai ocorrer isso. Jesus diz, já partindo para o final: eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Jesus recebeu poder nos céus e na terra. O poder dele é grande. Imagine o privilégio que nós receberemos do Senhor: poder sobre as nações. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus diz: também lhe darei a estrela da manhã. O que significa isso? Estrela da manhã. E aqui Jesus toma essa expressão, estrela da manhã. Essa estrela da manhã significa o quê? Jesus está se referindo à estrela, esse planeta Vênus? Não. Quem é a estrela da manhã? Jesus disse: eu lhe darei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus. Quer ver? Apocalipse 22:16 diz assim, ó: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Aí ele diz, ó: eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Isto é, Jesus está dizendo assim, ó: você será meu, eu serei seu. Glória a Deus. Conte comigo, conte comigo. O presidente não é com você, o governador não é, o prefeito, o vereador, eu sou com você. Que privilégio, irmão. E por último, versículo, abusando um pouco da paciência dos irmãos que me toleraram até agora, ele diz assim, ó: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 29. Por que Jesus disse isso? É que a gente precisa dar atenção ao Espírito Santo, atenção à palavra, atenção a Jesus. Você deu atenção nesse culto à palavra? Você deu atenção? Então você é bem-aventurado, porque Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. Bendito seja o nome do Senhor. E como conclusão, bem rápido aqui, irmão, lembre-se, amados, os crentes de Tiatira foram elogiados porque cresciam em boas ações. Vamos praticar boas ações. A gente não pratica boas ações porque para sermos salvos, mas por sermos salvos praticamos boas ações. Entendeu isso? Os espíritas kardecistas dizem assim, ó: não há salvação fora da caridade. Quem não praticar a caridade não é salvo, porque ele se baseia a salvação em obras.
Mas o crente que pratica boas obras não é para ser salvo, mas é porque já é salvo. E por último, nós devemos crescer no amor, na fé e em atos de serviço, assim como faziam ou fizeram parte dos crentes teatirenses. Que Deus abençoe a todos. Eu conheço as tuas obras, teu serviço e teu amor. Eu conheço a tua fé e a tua paciência. Tuas últimas obras são maiores do que as primeiras.